Muito bom dia, que Deus abençoe ricamente a tua vida. Aliás, você que me assiste à noite ou à tarde, que Deus abençoe ricamente a tua vida e te desejo a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Voz em Mid e hoje nosso Voz em Mid com um convidado especialíssimo, né? Na realidade, dois, mudamos a configuração nesse dia, nesse dia de hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse bate-papo. E quando nós falamos de voz e mídia, nós estamos falando de falar da voz de Deus. E a gente aprende a ouvir a voz de Deus quando estamos em comunhão, conversando um com o outro. E eu não vou fazer a pré-introdução aqui antes de apresentar o convidado especial. Esse convidado é um amigo, uma pessoa que Deus nos apresentou, um grande adorador do Senhor, que hoje nos dá a honra de estar conosco. É o cantor, produtor, compositor, adorador, como eu já falei, Rick Bonfim. Rick, muito bom dia, que Bom Deus te dia, abençoe, bom dia seja muito bem-vindo. também. Daqui a pouco você se apresenta, vamos passar para o próximo que está aqui. Pela segunda vez, né, o nosso evangelista Lincoln Lira, também cantor, né? Líder, Compositor. líder, cantor, compositor, né? É, Líder do Admon, Adoradores de Music do Ministério MIDI. Lincoln, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem, dependendo do horário. Mais uma vez aqui, muito feliz. Hoje, acompanhado do pastor Sérgio mais uma vez, acompanhado com um amigo, como o pastor Sérgio falou, que Deus nos apresentou. Falou que não apresenta, ele nos presenteia com certas amizades. E hoje eu posso chamar o Rick de irmão, amigo, por tudo que a gente já presenciou. E tem muita coisa aí, vamos muita coisa. seguir, muita coisa para Louvado seja falar. Deus. Bom, e como disse, vamos passar para o Rick. Rick, se apresenta, fala de você aí, meu irmão. Bom, gente, a paz. Tudo bem? Eu sou o Rick, né? Mais conhecido como Rick Bonfim. Para os familiares, chamaram de Henrique. Opa, Eu tenho 30 anos, né? Tô no ramo da música aí já há muito tempo, mas gosto muito da informática, gosto muito de tecnologia. Sou muito apaixonado por tecnologia. E aí, eu sou esse cara, tipo, esse cara que gosta de música, apaixonado. Me tornei produtor por amor, né? Obviamente a gente não aprende estudando, a gente aprende praticando. certo. E sofri muito nessa caminhada aí com produção, com artistas em meio à produção. Porque tem artista bom, né? Que nem a gente tem aqui, um artista bom, mas tem artista que não dá. Tem gente que acha que canta e é bem complicado. Você me faz lembrar um vídeo, camarada, eu começo a dar risada. Eu começo a dar risada, né? É, mas enfim, não vamos falar desse vídeo, não? Eu tenho certeza que o papo hoje será muito agradável, a nossa conversa. A mídia está aqui justamente para isso. Voz, falar. E falar de quê? Falar de Deus. Falar desse amor grandioso que nos consome. Ontem nós tivemos o privilégio de estar no monte. Eu sempre vou no monte aqui de Guaianazes, mas o monte de Guaianazes agora vai virar um parque de oração. Que E legal. as obras começaram ontem. Deduzi, claro, ali pelas informações, que poderia estar interditado. Eu gosto de ir pela manhã, logo cedinho, orar. E por conta disso, acabamos mudando o horário, fomos à noite, acabamos combinando com um grupo e fomos para o Monte Cocaia. Eu nunca tinha ido no Monte Cocaia. Fui a primeira vez. Que lugar difícil o acesso para chegar até o topo, mas o privilégio quando você chega ao topo. É, Eu fiz uma analogia, assim é a nossa vida. Quão difícil é chegar lá no alto. Mas quando você chega lá no alto, que você olha aquela beleza, que você respira aquele ar de missão cumprida, aquele ufa, né? aquele ufa, eu ouvi assim, eu falei assim, é como o céu. A nossa trajetória aqui é uma subida como essa, os obstáculos como esse, mas a nossa vitória vai ser como a chegada nesse monte, chegada de paz. Mas amém, meus irmãos. Nós temos um tema, como sempre, e esse tema hoje não começa com a pergunta como geralmente começamos. Esse tema de hoje é testemunho, a fidelidade na verdade. Esse texto, né, ou esse
Esse tema está na terceira epístola de João, no seu verso de número 3, que diz assim: fique sobremodo alegre pela vinda de irmãos que deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Isso é interessante porque nessa terceira epístola, ou carta de João, né, nós vamos ver ele escrevendo para o seu amigo, seu irmão Gaio. Né? E aqui ele está se expressando para Gaio daquilo que ele ouviu falar. Né? Então, meus irmãos, há uma diferença profunda entre conhecer a verdade e andar na verdade. Muitos sabem o que é certo, muitos conhecem as escrituras, muitos conseguem até explicar a palavra. Porém, a alegria expressa pelo apóstolo João não foi porque Gaio conhecia a verdade, mas porque ele caminhava nessa verdade. A verdade, quando se torna vida, ela produz testemunho. E eu sei que você tem um grande testemunho, Rick. Eu sei que seu testemunho é grandioso. Né? E quando há testemunho, outros começam a falar daquilo que Deus está fazendo. Isso me lembra a passagem de Atos 3, que fala do coxo, né? Que é um tema para os visitantes do nosso ministério. Que quando ele entrou, que ele andou e entrou no templo, todo mundo perguntava, não era aquele coxo que ficava na porta? Não, não é você. Assim é a nossa vida também. Sim. As pessoas, eles veem o que Deus está fazendo na nossa vida, ou seja, o que nós fazemos, o que nós produzimos, gera testemunho diante das pessoas. A verdade, quando se torna vida, né, se torna testemunho. Quando a verdade se torna vida, se torna um testemunho. E quando há testemunho, outros começam a falar daquilo que o nosso Senhor está fazendo. João, ele não ouviu, né, apenas sobre a fé de Gaio, do amigo Gaio, do irmão Gaio. Ele ouviu sobre a vida de Gaio. Então, os irmãos chegaram dizendo assim: ele vive aquilo que ele crê. E aí nós precisamos, de fato, olhar e nos questionar. Será que as pessoas estão nos olhando, estão nos vendo daquilo que nós falamos, que cremos? Porque Jesus se preocupou com isso também, viu? Sim. Jesus se preocupou quando ele estava andando com os seus discípulos. Jesus perguntou: o que falam do mestre? O que falam de mim? O que as pessoas andam falando de mim? Uns falaram assim: olha, dizem que o senhor é profeta. Né? Fala que é mestre. Fala que é Elias, né? Outro fala que é Elias, profeta Elias. Aí Deus toma a boca de Pedro, né? E diz: tu é filho do Deus Altíssimo. Por mais que os outros responderam, ó, acho que é profeta, acho que nunca falou que Jesus, eles nunca ouviram falar que Jesus era um malfeitor, era um falso crente, ou que pregava heresia. Pelo contrário, falou que Jesus se assemelhava a Elias, falavam que Jesus era Elias, um grande profeta da época. Então ele se preocupa. Então nós precisamos olhar como é que está a nossa conduta. O que as pessoas estão falando de mim? O que as pessoas estão falando de você? Qual é a atitude que nós estamos tendo para que vejam Cristo em nós? Sim. Então João não viu apenas sobre a fé de Gaio, né? Ele viu aquilo que crê. Isso trouxe alegria ao coração apostólico de João, porque não existia alegria maior, e não existe no reino de Deus alegria maior do que saber que um cristão permanece fiel na verdade. Sim, isso é verdade. Né? Eu falo por mim, quando eu vejo pessoas que eu conheci tempo atrás, mas continua a fé, crescendo na fé. E fico triste quando eu vejo que muitas pessoas até nasceram em berço evangélico, pai e mãe cristãos, fiéis ali, mas daqui a pouco eu tô vendo, ficou adulto, né? Ou um jovem dos seus 20, 21 anos, e eu olho para a aparência, daqui a pouco a atitude, o que nós estamos vendo, não condiz com aquela família que eu via na fé.
o filho já tá com piercing, tá ali, você tá vendo que, eu falo, meu Deus, o que que tá acontecendo? E não julgando, eu não tenho que julgar nada pela forma, mas como é que tá se apresentando Jesus, Pois é. né? Como tá apresentando Jesus. Mas enfim, Rick, fique à vontade sobre essa passagem, sobre essa palavra, de como as pessoas nos veem. Quem era você, Rick? Bom, vamos tentar contar do começo, né? Vamos lá. Eu não era nem pra estar aqui. Assim, eu não era pra ter nem nascido. A minha mãe, quando engravidou do meu pai, o sonho do meu pai era ter um filho. E minha mãe não podia dar um filho pro meu pai. E aí, por problemas que ela tinha. E aí, um certo dia, minha mãe perguntou no aniversário dele o que que ele queria de presente. E aí ele falou, eu quero um filho. Opa, Eu quero um filho. Aí ela maravilha. falou, eu não posso te dar um filho. Aí repercutiu essa história do filho entre eles dois, tá? Bom, eu sei que isso é o que me contaram, né? Nessa hora não existia. Eu sei que acho que uma semana ou duas, se eu não me engano, ou quando minha mãe foi perguntar isso, ela chegou e falou: "Você vai ser pai". E ali começaram todas as lutas Hum, para minha mãe me manter, porque Deus quando deu a bênção, ele deu a bênção do tamanho do mundo. meu Deus. Porque quando eu nasci, Dá pra ver, né, Rick? dá pra ver. Dá pra ver. E foi bem difícil, viu? Eu tenho até dó da minha mãe, tadinho. Deus abençoe ela, Oh, a meu vida dela. Deus. Mas a minha mãe foi muito guerreira, porque nesse período, para que eu nascesse, foi muito sofrimento familiar, muito sofrimento em relação, tipo, a criança, o peso e tudo mais. E minha mãe, nordestina, na época dela, não tinha esse negócio de máquina de lavar, essas coisas, batia a roupa na pedra no rio. Sim. Opa, bem-vindo ao meu mundo. Entendeu? Então, assim, é da galera que realmente viveu. Sim. Não é que nem a gente hoje. Hoje a gente tá tudo muito na mão. Tudo Tudo muito na mão. muito. E aí, naquela época não tinha tudo na mão. Ou você ia, ou você ia. Não tem essa, não tinha outra opção. E aí minha mãe sempre assim, nessa correria toda e tal. Meu pai trabalhando, como sempre. E aí chegou o período que eu tive que nascer. No momento que eu tive que nascer, o médico olhou pro meu pai e falou assim, ou ele ou ela. Porque ela teve um eclâmpsia. Meu Deus. A pressão da minha mãe foi lá pro talo. Eu, uma criança com 6,5 kg. Jesus amado. 6 kg. Todo mundo achava que eram duas crianças, mas era só eu. Meu Deus. E aí eu sei que o meu pai, ele falou, não, que o Deus que eu sirvo, eu vou ter os dois. Olha aí. E o médico falou, você não vai assinar o termo? Ele falou, não. Seu pai é grandão assim como você? Hoje mais não, porque meu pai já tá um senhorzinho, então ele tá encolhendo. Aí tá encolhendo. Meu pai sempre foi grandão, assim. Certo. Não grande que nem eu. Sim. Mas meu pai já chega aos 1,80 ali. É que eu Entendi. tenho 1,93. Olha aí. Entendeu? E meu pai, ele chega... Mas a tendência dos filhos é ser É. maior, né? Simplesmente os últimos, né, Lincoln? Aí. E aí, a minha mãe também é grande. Minha mãe tem 1,75 m, 1,78 m, se eu não me engano. Opa. Minha mãe também é grande. Sim. E aí, no final, o meu pai falou que ouviu só o choro. Mas não ouviu o sinal da minha mãe. E nessa trajetória toda aí, meu pai não era cristão. A minha mãe sempre foi cristã, desde pequena. Minha mãe era da congregação cristã. Mas é interessante. A sua mãe sempre foi cristã, seu pai não era, mas ele falou com fé em Deus, eu quero os dois. E essa que é a graça. Olha aí, que Essa que maravilha. o milagre já começou daí. Olha a sua mãe já fazendo a obra. Era. Ó, Deus fazendo a obra através da vida Através da da sua minha mãe. mãe. Através Olha da minha que mãe. coisa linda. E o meu pai, assim, sempre foi uma pessoa, tipo, incrível. Sabe, assim, como homem, como marido, como pai. Mas o meu pai, tipo, como um mundano comum, meu pai bebia. Ele curtia a vida. Sei. Ele curtia a vida dele. E aí, nesse dia, mudou a vida do meu pai. Porque o sonho dele tava na frente dele. Maravilha. Mas a esposa dele também tava na frente dele. E aí, se meu pai olhasse e falasse, não, eu escolho ela, Então, só Tá tudo resumindo, você era filho único. sou filho Era o primeiro filho, filho único, primeiro filho e último. Minha mãe e não o pôde ter último. outro. Meu Deus do Não pôde ter céu. outro, até porque o estrago foi grande. Foi grande. Você tem noção, minha mãe não tinha espaço para eu nascer. Rapaz, você e o Lincoln, a vida de vocês é meio parecida, cara.
É por isso que a gente se dá bem. Então não existe acaso nem coincidência as coisas de Deus. Concordo. Eu concordo também. Não existe, e é muito parecido, mas vamos lá. Meu nascimento foi quase um exorcismo. Eu falo dois nada hoje. Meu Deus. Mas foi muito difícil a minha mãe. Foi porque a cesárea dela foi assim. Meu Pra amigo. poder passar. Igualzinho, cara. Igualzinho. Não é? Igualzinho. Pra poder passar, porque não tinha como igualzinho. passar. E aí nasceu o bebê gigante. Eu saí até em jornal na época, que era o maior bebê da maternidade. Olhei. Dali eu já era famoso e pequeno. Aí, né? tá Vai. vendo? Deus tem. Já tava predestinado. Já. Nesse meio tempo, eu fui criado dentro do berço evangélico, né? Meus pais, congregação cristã, mas eu nunca fui o fanático pelos instrumentos clássicos, que a congregação Entendi. cristã tem. Só clássico. Isso. E meu pai, ele é violinista. Antes disso, meu pai era baterista. Baterista e violonista. Depois que ele se converteu, ele entrou para a música da congregação e se tornou violinista. Sim. Só que não era minha praia, eu nunca gostei. Eu sempre fui o cara, tipo, do rock, eu sempre Uhum. curti muito uma guitarra, sempre curti muito uma batera. E aí, adolescência, eu já pulei um bom tempo. Na adolescência, já tocando, né, tipo, músico, assim, dom que Deus me deu, eu saí da igreja. Falei, não vou mais pra igreja, Uhum. eu vou, agora é minha vez. Vou experimentar. E o meu pai, ele falou assim, vá. Desde que você tenha a noção de que Mesmo diante de tudo isso, seu pai. ele falou, eu não vou impedir a parte que você tem que viver. Porque eu não tenho como lhe apresentar o mundo. Mas você tem como ir conhecer o mundo. Vá conhecer o mundo. Ele não se converteu ainda no seu nascimento. Não, ele demorou um pouquinho mais. Mas entendi. na minha adolescência ele já era convertidaço. Meu pai era o cara que comia de manhã Bíblia, tarde Bíblia, noite Bíblia e culto. Meu pai sempre foi o cara, aquele raizão, aquele crente, sabe, que subia em monte mas é justamente pesão isso no aí. barro. Que se recusa aí, que não quer, que não larga, mas que quando Deus pega, Ele vira o exemplo. vira o exemplo. E sempre foi, meus pais sempre foram meu exemplo de cristão. Por isso que eu não desisto de ninguém, cara. Quando fala assim pra mim, ó, esse cara não tem jeito, esse daí não tem mais jeito, eu falo, não, tem jeito, Todo mundo tem um jeito. porque só precisa só de uma oportunidade pra Deus Isso é entrar. verdade. É. Isso é verdade. Mas enfim, vai lá. E aí eu fui pro mundo. Só que eu não fui exatamente pro mundo. Ah, eu vou pro mundo e vou curtir a bebedeira. E vou. Não. Eu fui criado dentro da igreja. Então eu não tinha essa vontade. A minha vontade era, eu quero conhecer o que tem lá fora em relação música, em relação a amigos, em relação a curtir. Entendi. Então assim, eu fui um moleque tipo, pulei muito muro de escola pra poder ir pra praia. Eu morava em Maceió, Alagoas. Olha aí. A minha escola era na beirada da praia, uma rua antes da praia. Então quer dizer que sua mãe, ela batia a roupa na pedra lá em Alagoas, no Em Nordeste. Alagoas. Meus pais somos todos alagoanos. Olha lá. Tudo alagoano. E assim, minha escola era, pô, do ladinho da praia, valia a pena pular o muro. Não façam isso, pelo amor de Deus. Olha aí. Mas eu fui viver isso, Já sabe? falou. Meus amigos faziam. Calel, já deixou o Calel assistir, Calel, não assista isso, pelo amor de Deus. É isso aí. Verdades estão acontecendo aqui. Isso vai ficar salvo? Corta essa parte aí. E aí eu queria viver isso, eu queria viver essa parada. E aí chegou um período em que eu montei a minha primeira banda. Isso, eu tava no mundo. Vou retirar o mundo, acho que eu vou colocar o católico. Eu Sei. entrei pra igreja católica. E nessa que eu entrei pra igreja católica, eu comecei a tocar com bandas. E eu queria montar minha banda. Uhum. Mas eu primeiro fui tocar com bandas pra pegar a experiência. Mas deixa eu pegar um ganchinho aqui, Rick. Pode pegar. Por que você optou, sendo seus pais da congregação evangélica, optou de ir para a católica? Por causa dos meus tios. Sim. Da minha família, pro lado da minha mãe, só a minha avó e a minha bisavó eram cristãs. Todo o resto da Era família católico. era católica. Mas então, mas o que via nos católicos para você querer estar na igreja católica? Eu sempre fui fã da banda Rosa de Saron. Ah, E a banda Rosa de Saron é católica. ou seja, e não perdia a sua liberdade, digamos assim. Eu servia. Não sei se eu posso até falar dessa forma, mas talvez eu possa.
Eu servia, era o meu jeito de ver um Deus mais livre, sabe? Tipo, eu consigo curtir, Fazer o que eu bem bem entender, entender e domingo ir lá e pedir pra perdão missa. e tá certo. Entendeu? Foi bem essa imagem que eu tive. Mas foi a imagem que me passaram. Pô, moleque. Sim, Entendeu? sim. Então foi a imagem que a minha família inteira passou. Mas é a imagem que todos os católicos têm hoje. Entendeu? Então Tá. eu tive essa imagem, esse gesso. E aí eu comecei a parar e falei, mano, eu quero isso. Eu quero tentar ir para um lado mais livre. Eu era jovem, eu queria, sabe, queria namorar, eu queria tocar, eu queria curtir. Seu testemunho acabou de entrar aqui dentro do tema. E eu não queria beber. Eu não era a criança, o jovem, o adolescente Uhum. que queria saber de cachaça. Eu tive muitos amigos que eu perdi, hoje em dia mesmo, da época de escola, que faleceram por bebida, por droga, por amizades que não Sim. convêm. E aí foi o momento em que eu fui pra igreja católica e toquei com um monte de gente. E aí eu ganhei experiência na música. Eu toquei com banda de forró, calcinha preta. Toquei com Trio da Ruanda, banda de pagodão baiano. Toquei com Desejo de Menina. Um monte de banda. E aí fiz alguns testes em bandas de forró menor. Toquei com o Padre Fábio de Mello. Olha aí. Eu pude ter algumas oportunidades, mas eu queria esse crescimento. Certo. Coisa que a igreja, que o gospel, naquela época, não era Não tão... oferecia. Principalmente no seu berço, que era a Sim, congregação. que era a congregação. Então, até certo ponto, eu não conhecia o gospel. Eu conhecia a igreja católica Sim. e a congregação. E na realidade é justamente isso que traz. Ou seja, muitos optam. Eu quero a igreja católica para pedir perdão pelos meus pecados no domingo, mas eu Mas quero não ter a quero deixar de liberdade, né, de continuar fazendo aquilo que eu acho. Se a música é profana, se a música é promíscua, se a música traz sensualidade, não importa. Eu quero fazer isso. Eu quero viver minha vida esse tipo de vida. e sem ter peso na consciência que eu estou isso aí. pecando. É isso aí. Né? Isso é uma realidade. Mas, como eu disse, o Rick ele entrou no tema. Como é que as pessoas estão te vendo? Como é que as pessoas estão te olhando? Qual é o teu testemunho de fidelidade e vida? Mas continua aí, Rick. E aí chegou, mesmo ganhando toda essa experiência, né, tipo, de música, porque eu sempre fui apaixonado por música desde pequeno, pelo meu pai. Né? Meu pai é o culpado de toda essa história, em relação à música. E aí chegou um período em que eu falei, cara, eu tô cansando. Obviamente, hoje, sabendo da palavra, sabendo da verdade, eu consigo ver que o Espírito Santo estava começando a agir. Amém. Né? Amém. É o famoso assim, eu consigo ver como um Deus, um Jesus, que olhou e fez assim, deixa ele. Não corta a asa dele, deixa ele. Ele vai voltar no automático, você vai ver. Sim. Quando daqui a pouco ele tá aqui. Mas deixa ele lá. Ele não nasceu por acaso, meu irmão. Uma promessa existia. A promessa existia. E aí, beleza. Tudo bem, eu comecei a cansar. Aí comecei a sair das bandas de forró. Comecei a sair das bandas de pagodão baiano. Comecei a sair das bandas de pagode. Tarará. E voltei pra... Fiquei só com a igreja católica. Nesse meio tempo, eu conheci uma namoradinha. Olha que engraçado. Na igreja católica. E o pai dela era pastor. E mudou tudo mesmo. Bugou. Tela azul do Windows. Falei, oi? Errou 403. Aí ela falou, não, vamos conhecer a igreja do meu pai? Vamos. Depois eu descobri que tudo isso era uma mentira. Ela não era da igreja católica. A tia dela tinha um evento no culto, na missa em que eu estava, e ela foi para acompanhar a tia, automaticamente ela foi e me puxou para a igreja. Eita, olha aí. Eu falo, camarada, não existe acaso e coincidência. Deus tem um plano perfeito, cara. Sim. E aí eu comecei a namorar com ela, e aí voltei para a igreja. Só que aí, minha primeira experiência com uma igreja evangélica sem ser congregação. Sim. Fui um lado. Assembleia? Não, eu fui para uma igreja batista primeiro. Batista. Quando eu não cheguei no manto ainda. Quando eu vim chegar no manto foi quando eu decidi ficar. Cara, eu tenho uma grande admiração pela igreja batista. Eu acho muito legal. Assim, a congregação, não estamos falando aqui de placa de igreja, congregação, eu tenho uma grande admiração. Inclusive, meu último emprego, 10 anos, trabalhei com a família da congregação. Eu tenho um grande respeito pela congregação, inclusive a sua área administrativa. Né? E eu não estou falando aqui de Bíblia
da teologia. Não, tá falando do respeito que eu tenho, justamente, por mais que tenha seus erros Sim. teológicos, né? Suas posições, mas eu tô falando da sua organização. E principalmente da fidelidade do seu povo, pelo que nós vemos. Sim. Não tô falando dos bastidores, do oculto, não. Mas o que eles demonstram, Mostra. É o testemunho, é né? a palavra, né? E é a palavra. Tema. Exatamente. É o testemunho que eles dão. É, tem os seus erros lá, mas isso aí são bastidores. E eu tenho um grande respeito e admiração pela congregação. E é a Batista, cara. A Batista tradicional. Não a Batista hoje, renovada, essa Sim. Batista da forma que tá, church. Não, não. Eu tenho admiração pela Batista lá de trás. As dos primórdios. A dos primórdios. Inclusive, um dos meus sonhos, eu não sei se um dia eu quero participar de um culto de uma igreja batista americana. Você tá entendendo? Sei. Aqueles cursos. Os negão, as Ah, piadas. eu paro na adoração ali. Eu fico falando assim, um dia eu vou estar nesse lugar aí, adorando, marchando, ali com esses camaradas. Então, É lindo. é muito lindo, camarada. É muito lindo. Então, só fazendo esse adendo aí. Então, você caiu pra Batista. Caí pra Batista, isso por causa de um namoro, né? Mas a gente sabe o poder que a mulher tem sobre nós. Então, Não. Camarada, quando se apaixona principalmente pela primeira vez, e aí, você anda a léguas, meus amigos. composto o quê? Descalço em cima de. Não, eu moro em Salvador. Eu vou. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas você é menor de idade, relaxa, né? Dá um jeito. Vai dar um jeito. E era assim. E aí, nessa integração, foi onde eu entendi sobre banda no gospel. E aí eu montei minha primeira banda. Minha primeira banda, era uma banda de rock. Eu sempre fui apaixonado pelo rock. Cresci ouvindo U2, Bon Jovi, Sim. Guns N' Roses e por aí vai. Então eu fui muito nessa vibe, né? Paul McCartney, Elton John. Então eu escutei isso a minha vida inteira pelos meus pais. Certo. E aí eu parei, eu falei, cara, eu quero uma banda de rock. Mas eu não quero uma banda de rock metal, um negócio pesado. Eu queria uma banda tipo, sabe, meio Go-Go Dolls. Eu queria uma parada assim mais, deixa eu ver como é que eu posso falar, mais light. Sei. É aquela feijoada sem orelha, Nada de sem metal, pé. nada de metal. Não, uma coisa mais light. Tá. E aí eu comecei a montar com a galerinha da igreja. Então, tipo, o Emanuel, meu primeiro guita. E aí veio, tipo, o Rafinha na batera, eu tocava baixo, né? O teclado não tinha esse dom de teclado. A gente vai chegar lá. Foi muito engraçado. E aí, tipo, eu tocava baixo e era só isso. Um baixo, uma guitarra e uma bateria. Nós fazíamos um barulho que, nossa, a gente começou a ser falado. E aí a gente tocava muito a música do Rosa de Saron, muita música. Na época o Fernandinho tava no auge, Thales Roberto tava no auge. Eita. E aí a gente tocava muito e tal. E aí teve um retiro católico, onde me chamaram pra cantar. Só que queriam que eu levasse a minha banda. Olha. Como é que eu explico pra dois negros crente? Vamos tocar no evento católico. Rapaz. E o pior, meu sogro era pastor. Falei, eu vou fazer o quê? Ferrou. Não vou pra lugar nenhum. Quando eu pensei em dizer não, aí eu lembrei da parada assim, tipo, existem pessoas ali que precisam ouvir algo diferente. Sim. Que talvez eu consiga mover se eu mexer um gravetinho de lugar e o Espírito Santo entrar, já possa fazer alguma coisa. E eu aceitei, sem avisar ninguém. Olha aí, olha aí. Beleza. O seu trabalho era convencer os outros agora. Agora era convencer a galera. Fui conversar primeiro com a banda, nem fui conversar com a minha namorada e nem com o meu sogro, fui conversar primeiro com a banda. Então, pessoal, surgiu um evento, não, vamos tocar. Então, só que é da igreja católica. Eu vi o batera fazer assim. o brilho dele sumiu, ele fez assim, pô, cara, vai queimar nós, não? Falei, cara, a gente toca muito em evento, a gente não toca em igreja. Na época não tinha esse negócio de dar agenda em igreja. Sim. Né? Na época, tipo, era muito... A gente era chamado pra prefeitura, chamado evento de escola, muita coisa a gente ia. Né? Célula, não sabia nem o que era isso naquela época, não existia esse negócio de célula. Não. Não Isso é uma modernidade que trouxeram pra cá. Isso é muito Tá, mais, isso é tipo WhatsApp, pra mim célula é WhatsApp. Muito atual, sabe? Naquela época não tinha essas paradas. Pô, a gente conversava pelo Orkut, pô. MSN. MSN, nossa, o MSN, se quem lembra da senha vocês dois e-mail até hoje... Vocês dois estão falando parecendo dois velhos, cara. Não, mas nós já tá, cara, eu descobri que nós tá... São 30.
Isso aí é meu tempo, porque tem que falar de MSN, Não, Orkut, cara, mas você tem tem que falar como- mais antigo, você tinha o Tijorola. ICQ. Não, aqui é da época do Tijorola, lembra? Que puxava a antena pra Puxava poder a funcionar. Não, sou mesmo. Sou desse Então. tempo mesmo. Eu sou do tempo que lançou o celular. Então, Só quem internet tinha discada. eram os executivos, o charme dele andar com a maleta com aquele telefone móvel. Não, Esse tamanho aqui queria ver que o cara tinha, que era poderoso, O poderoso. o cara tinha que ter um Motorola que puxava a antena. É, Putz, se abrir e puxava a antena, andava na maletinha. era, eu lembro. Com um Era botãozinho verde colorido o ali. Tijorola, eu lembro. Eu sou desse tempo. Então, Sou o tempo que lançou o então celular. assim, nós tá velho. A gente Não, não. entrou nesse ano mesmo, fala a que gente tá entrou velho, na não, crise, né? vai. É, A né, gente da crise. entrou na crise da... Caramba. Você fala que você tá velho, eu sou ancião, cara. É os anciãos que têm a sabedoria, né? Então, é com eles que nós aprendemos. E aí chegou nesse momento de convencer a galera. Putz, pra convencer a galera foi horrível. E aí o Emanuel olhou e falou assim, cara, não tem problema. Desde que a gente vá com um propósito. A gente não vá sem propósito. E aquela mensagem ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, propósito. Eu nunca soube o que era um propósito. E quando eu descobri o que era um propósito, sabe? Tipo, ir com uma ideia em mente, com uma força. Uma força Sim. em que fala, cara, eu vou pra isso. Eu quero que isso aconteça. Você tem um objetivo definido. Tem que ser dessa forma. Certo. Eu vou. E aí a gente conseguiu convencer o mano da batera, o mano Emanuel foi também. A gente foi. Tocou 2 bandas católicas. Pai, Maria, que não sei o quê. Peraí, a gente lá. Só Sim. comendo. Todo mundo, nossa, nós comia muito. É crente, né? Opa, Nós não bebemos nem fumo, nós não contamos comida. come. E ainda comendo. Ainda Pá. fa... Gente, eu tô meio entristecido com esse negócio de comida aí. Porque o pessoal pegou pesado esses dias. Por quê? Ah, os crentes comem. Não bebe, não fuma, fala que come. Tá cometendo o pecado da gula. Ou tirando o nosso prazer, rapaz. O inimigo é sujo, invejoso. Olha, a Bíblia já fala que o inimigo ele vem pra quê? Pra roubar, matar e destruir. Ah, eu falei assim, pode Deixa minha falar, comida quieta, caluniador do inferno. Eu vou continuar comendo. Eu vou do mesmo jeito. Se eu não for salvo por causa do que eu comi um pãozinho a mais, cara, foi de Jesus e todo o resto. Se Davi não foi comer o pão da zé, né? Não precisa. Entendeu? E aí você vai olhar pra Deus e vai falar o quê? Fala, pô, tá aí, todo o resto que eu fiz. Você vai olhar pro pão, É mesmo. entendeu? Uma fatia de pizza a mais, aí não vai. Não pode. Entendeu? Mas nesse dia nós comeu. Nossa! A galera tava lá tocando, a galera da igreja tava tudo. E nós na mesinha lá do lado. Comendo. Pá! Pá! Eu juro pra você, acho que antes de cantar eu comi acho que uns. Se for contar, acho que um saco de pão de forma, mano. Porque Misericórdia. parece que nós tava amarrado. É aquele pão de forma com patê? Isso. Mas também nós nunca mais foi chamado, acho, depois disso. Foi por causa disso. O Emanuel fala até hoje que depois disso, Nunca mais chamaram. nunca mais chamaram. Deu prejuízo. Mas assim, a gente foi tocar. Foi. Ah, vamos tocar. Agora é a vez do. Na época, né? Era o nome da banda. Não usava meu nome. Mas eu sempre fui o João Henrique. Porém, o Rick sempre foi primeiro. Entendi. Sempre veio o Rick. E aí ficou. E aí começamos. Na época não existia mesa digital, não existia VS, não existia fone, não tinha nada disso, cara. Era no cru. Sabe que aquela tocava com aquelas caixinhas Watson, que tipo, tinha um monte de canal. E se você equalizasse bem, você era o cara. Olha aí. O quê? E, Nós mas, tinha o baixo, nós tocava com uma caixinha Meteoro, velho. e quem sabe faz ao vivo. Ô, nós fez. Ficou bom. A galera curtiu, mas foi um momento de adoração assim que eu nunca imaginei. Nem dentro da igreja da gente teve um momento de adoração daquele. Resumindo, tocamos, foi. Meu pai decidiu vir para São Paulo, de novo. Meu pai sempre vivia nessa Maceió, São Paulo. Maceió, São Paulo. E aí meu pai veio e ficou de vez. Resumindo, minha mãe falou, vambora. Eia. Falei, demorou, vambora. Fiquei triste, porque tinha que deixar a galera. Terminou o namoro. E tá tudo bem. Terminou o namoro? Terminei. Não tinha o que fazer. E aí viemos pra São Paulo. Nessa vinda pra São Paulo, pronto. O cristão Rick em São Paulo. Pra achar uma igreja. A Batista. luta. Né? Que eu queria manter na ideia. E aí foi. Anos se passaram. Maceió, São Paulo e tal. E eu sem igreja. Minha mãe sempre na congregação. Meu pai também. E aí. Eu falei, cara, e agora? Aí eu passei um dia. Assembleia de Deus. Falei, eu vou entrar pra ver. Às vezes, eu acredito que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Maravilha. Eu sou pentecostal até certo ponto. Mas às vezes eu acho que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Irmão, pra Ô, gente, meu irmão, depois que entende. depois que você descobre a parte da unção, Ô, porque meu assim, eu irmão. acredito que cada igreja tem um ensinamento diferente para passar. Sim. Mas a Assembleia, os caras ali é a tia do coque. Ó, essa unção e o pentecostal é tão profundo que inventaram o pentecostalismo. Os movimentos O assembleano, ele é que nem o baiano, ele tem um pentecostais. Entendeu? E hoje fazem confusão do que é pentecostal e movimento Sim. pentecostalismo, entendeu? Porque o pentecostal, ele tem, vamos lá, comportamento cristão, Sim. sem escandalizar. Porque Certo. todo mundo tá achando que ser pentecostal Essa aí não. é sair no aviãozinho girando, batendo o pé. É. E o ser pentecostal é deixar o Espírito Santo agir. Usar. Deixar agir. É sentir o Espírito Santo. Ele vai fazer do jeito que ele quer, quando quer. Mas não, em todos os cultos hoje, todo mundo acha que tem que sair entregando, revelando, pulando, saltando. Virou rotina. E isso a gente sabe que não é assim que o Espírito Santo trabalha. Tá calor. Né? Acabou? Tá ficando calor. Tá ficando. Tá. Mas enfim, bora. Vou interromper. Bom, vamos lá. Vamos lá. E aí eu conheci a Assembleia de Deus, Ministério de Perus, Igreja do Relógio. A igreja do relógio. É, lá considerada a Igreja do Relógio, porque a igreja tem um relógio gigantesco, a igreja é imensa. Sim, sim. Eu falei, vou pra cá, vamos ver se dá bom. Entrei, a igreja parecia um teatro, de tão grande. Eu falei, Jesus amado, eu tô fazendo aqui. Isso aqui não é igreja. Eu nunca tinha chegado nessa proporção. Acostumaram a tocar igreja pequena. Sim. Pô, Maceió. Sim. Igreja grande ali, isso não existe. Hoje tem. Mas antigamente, pô, as igrejas de bairro eram. Se o cara tivesse Era um duas núcleo. caixas de som de PA, o cara era o top. Era o núcleo, era uma congregação, né? Sim. Tinha os templos sede, mas ali, que nem, geralmente o Nordeste é uma coisa mais. Não, toda Mas igrejinha tinha- pequena é sede. Ah, meu Entendeu? Deus. No Nordeste era assim. Era assim. Então, assim, se o cara tivesse uma caixa de som da Vatsu, era uma igreja de bairro. Se o cara tivesse mesa de som e duas PA, o cara era Não nossa. fala ali muito era assim. sede. Falar de o Watson não, porque nós começamos os nossos cultos com uma caixinha de som Mas não, a igreja amplificada da Watson. Que nem eu vejo muita gente Rapaz. falar sobre a igreja verdadeira. Pra mim, a igreja verdadeira começou com a Vatsu. É. A A gente- Vatsu, foi a época que a Vatsu ganhou mais dinheiro na vida dele. Foi nessa época. Nosso ministério começou debaixo de uma garagem sem parede com a caixa de som Aí, Watson. tá vendo? E eu tocava nesse negócio. E hoje não. Hoje tem que ter mesa digital. Hoje o cara. Cadê o reverb? Começou já. Não. Hoje se não tiver o INIR no fone, eu falo, pô, não tô me ouvindo. Aí, irmão, Ô, rapaz. a caixa ficava lá na frente. Eu já toquei em igreja que as PA eram ao contrário. Que a gente se ouvia. E as microfonias grandonas e nós tava nem aí. Pois é. Mas hoje é muito modismo, tem que ser desse jeito. Piriri, pororó. Eu sou É. primitivo. Eu bem sei, tô passando por isso. Então, mas eu sou primitivo. Eu sou da Sim, atualidade. sim. Hoje a minha banda, hoje a gente tem todas as aparelhagens em digital e tal. Mas eu sou primitivo. Cara, se eu falhei o VS, mano, só vai. Vambora. Ou pra cima. Entendeu? E assim, meus músicos. Você não é aquele cantor chato, não, né? Eu sou. Você é? Eu ia falar isso agora, eu até pedi, Ah, né? Tipo, o Gui, Fala. o Vinas, o Du, principalmente o Du, coitado. Eu peço, os moleques, tipo, me aguentam. é mesmo? Porque, olha, Não, porque a gente fala de Porque além chato. de ser cantor da banda, eu sou produtor musical da banda. Então. Detalhista. Em tudo. Muito. É. Tudo. Muito. É porque tem um cara que é mais ou menos Muito. Esse aqui sabe bem. Eu isso daí. senti Não, na mas eu pele. também sei como é que é esse cara. Eu senti na pele. Então, agora imagina esse cara 6 vezes pior. Eu senti na você. pele. Eu senti na pele. Você sentiu? O próprio Lincoln, ele olhou e falou assim, Rick, Pra quem não sabe, gente, explicar aqui, o Rick Bonfim, ele é produtor do Evangelista Lincoln, né? Já lançou 2, já tá tocando aí. Tem mais outras aí pra sair, né, Tem, Rick? tem. mais outras. Tem. Inclusive, o Ligo tava falando, cara, vou falar com o Rick, cadê as outras? né, tem que dar uma seguradinha, deixar a galera manter aquela. É, Tem um especial aí que vai sair. rapaz. É. Já fala aí desse especial aí. A música é sua, então conta a história aí. Fala aí, Ligo. Não, conta como você chegou no estúdio, Não. tipo, as músicas que você chegou no meu estúdio. A verdade é assim, eu não s- sempre escrevi textos, né? Textos. E desses textos, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com música, né? Ia na igreja e não tinha
obra queimando no meu coração. Só que participando do grupo dos adolescentes, sempre era o Lincoln. Ah, ninguém vai. Eu falo, não, me dá que eu vou. Eu tinha essa cara e coragem. Não, não é querendo aparecer. Eu quero fazer pra Deus. Já que ninguém quer, eu quero. Eu faço. Mesmo lá com eu errando ou não, eu falo, meu, mas meu lugar é aqui. Eu preciso estar aqui. Então foi crescendo e fui amadurecendo, foram me chamando pro louvor. E isso foi crescendo dentro de mim. Até então, eu não. A gente congregava em outra denominação. Não era pastor ainda, não tinha, a gente não tinha essa liderança. Só que, no decorrer da vida, a gente assumiu essa liderança. E chegou um tempo que, falando, caramba, agora eu sou um ministro, né? Eu não posso simplesmente só ficar cantando, eu preciso estudar, preciso aprender e mudar a minha vida. Que eu agora alcanço vidas através das canções, de música. As pessoas olham para mim, eu preciso ser um testemunho de verdade. Sim, Então olha eu aí. preciso saber não só cantar, mas saber o que eu tô cantando, as letras que eu estou falando. E nisso eu começava a escrever texto e começar a escrever canções, mas até então não sabia que ia ser canções, canções, Como hoje. como hoje. E eu falei, caramba, foi queimando a música, a canção foi queimando no meu coração. Eu falei, caramba, como deve ser um estúdio gravar, né? Eu falei, e veio essa onda nova do trap. Falei, ah, vou tentar um trap. Vou tentar um trapzinho, não vai ter nada com letras eu tenho e não vai influenciar, só algo que sempre falei isso, né? A palavra que eu até cheguei no Rick e falei, não é uma música que edifica, é uma música que eu só tenho vontade e quero gravar. E em minha primeira música, eu gravei um trap que não foi com o Rick, foi só pra me ter a experiência. Eu falei, não vai ser pra edificar, eu vou gravar só pra ter experiência de estúdio. E nisso gravei tudo. E quando eu conheci o Rick, através de um irmão da igreja, conheci o Du, que é o batera do Rick, e entrou em contato. Nisso, o Rick foi leve para a igreja. Não é a questão dessas agendas de hoje, que hoje é uma dificuldade de cantores que nem ele falando de bairro, que não passou por que ele passou, já cresce um monstro, É. Já você nasce monstro, já né? nasce monstro, já quer uma oferta gigante, não passou porque a gente passou, sabe? Não trilhou, já tá construindo uma casa sem estrutura nenhuma. E ele foi com uma pureza, leveza que encantou aos olhos. Nisso eu mostrei, eu tinha acabado de gravar o trap, mostrei pra ele. Aí já, daquele jeito dele de produtor, ah, tá legal. Tá legal. Aí ele falou pra mim, eu sou produtor, eu produzo, vai lá com as letras. Demorou, hein? Demorou. Nossa, demorou pra ir lá, hein? Demorou. E ele sempre falava, ei, quando você vai vir? Quando você vai vir? Eu falei, não, tô trabalhando, vamos arrumar um tempo. E nisso, calhou, aí eu fui na, no estúdio dele, e lá teve uma conversa muito boa e saudável. Onde acho que Deus falou através da boca dele, e falou, irmão, você me mostrou as letras, mostrou os textos, e você mesmo fala que essas músicas não edificam, então pra que fazer? Eu não vou perder meu tempo com isso. Falou bem sincero. Falou: presta atenção na sua igreja. Presta atenção nas irmãs que estão na igreja. Elas vão parar pra ouvir? Ele puxou minha orelha de verdade. Isso eu tava falando das Mas irmãzinhas do Coque. e tá falando Das do irmãzinhas. ritmo, Do né? ritmo, do Sim, trap. do Do trap. trap. Não tá falando das Ou seja, letras. Ele tuas falou, letras. ele falou: ó, suas letras. Ó, o conteúdo que você tem. Ó, o que você Letras tem. boas com ritmo, Ó, o que Errado. você tem. ritmo de momento. Elas não vão parar pra ouvir. Isso não vai mudar nada na vida das pessoas. E outra, você não tem esse espelho. Você não traz isso do trap. Você não. Deixa eu fazer só uma adendo. E nem falando mal do trap, não, tá, Não, gente? a gente gosta muito. Não, pra Tá. caramba. Eu já produzi muito Ok. trap. Curto também. Quem Não, sabe- falar ainda com a minha história Sim, também. sim. Porque eu tenho uns podres. E ele puxou essa orelha e falou: não, vamos gravar uma canção. Eu falei, mas Ike, questão de. Não, ele falou: fique em paz, eu vou te dar. E fez a primeira música. E quando eu voltei lá, ele falou: irmão, suas letras são boas, vamos fazer um EP. Como vai pagar, como vai resolver? Fique em paz. Fique em paz. Só vamos fazer. Só vamos fazer, depois a gente vê isso daí.
É que a ideia é. Eu, quando vejo música, eu não. Tipo, tem gente que fala assim, não é música, é hino. Não, é música, gente. Música, Música. sim. E quando eu penso em música, hoje, como cristão, como pastor da minha casa, né, como edificador da minha banda, que a minha banda, tipo, hoje a gente leva o meu nome, mas não existe o Rick Bonfim sem o Du, sem o Gui, sem o Vinas hoje. Sim. Não existe. Tipo assim, o Du não vai estar. Se o Du não vai estar, eu não Você vou está estar. falando daquilo que eu sempre falo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada O sozinho. próprio Cristo nos ensinou isso. Sim, Ele escolheu os discípulos para andar com ele. Ele, mesmo no momento de dor, carregando a cruz, teve que alguém ajudar a carregar a cruz. E mesmo no momento da morte, ele tinha dois do seu lado, mas um foi para o céu com ele. pois é. Você está entendendo? É, Então é um exemplo de que nada e ninguém faz nada sozinho. A gente sempre precisa. E quando você fala e fala com propriedade da sua equipe, da sua banda, isso é gesto de liderança e de responsabilidade. Sozinho não dá. E não nós tem precisamos, como. independente de qualidade, de dom, se tá ali, é porque faz parte da tua história, Sim. né? Então faz parte da tua história. Mas enfim, vamos E lá. aí, assim, eu não consigo ver o Rick Bonfim. Tipo, o Rick vai tocar num lugar. Beleza. Não, vai só um voz e violão. Tô fora. Sem Du? Não. Sem Gui? Não. Você nem à toa que os meus clipes. Não existe um ego, sabe? Tipo, não, vou fazer sozinho. Sim. É o meu nome. Se a banda não tiver problema, é só eu. Falei, Eu faço questão. Vamos organizar todo mundo e vamos. Cara, eu lembro quando a gente gravou o Pedro. Nossa! Pedro foi muito engraçado. Os moleques vão dar risada. Porque os moleques sofreram comigo. Porque Pedro, eu compus a música chorando muito. Que a ideia da música Pedro é como se Jesus tivesse a segunda vinda agora e Pedro estivesse vivo. E Pedro pudesse sentar numa cadeira e Jesus em outra e ele pudesse se explicar. Essa é a ideia da música, Você apacentou minhas ovelhas, Pedro? sabe? Mas e aí é o Pedro podendo falar assim, que no início da música até fala que faltou coragem, errou como amigo, falhou como discípulo, Meu Deus, é forte, Henrique. entendeu? E quando eu fiz quando eu compus esse louvor, que eu acredito muito que foi Deus que me deu, quando eu compus esse louvor, eu não estava falando de Pedro, eu estava falando de mim, Sim. sabe? Como quando a gente erra, quando a gente é pai, quando a gente erra com a nossa esposa, quando a gente erra com nossos amigos. E assumir os erros é a melhor coisa que você pode fazer. Você errou. Me perdoa, me dá a chance de eu te pedir perdão. E não fazer de novo. É o que nós aprendemos com a Bíblia. Muitas pessoas falam assim: por que, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Por causa do pecado. Não foi o pecado que expulsou ele do paraíso. Para de falar heresia. Não foi. Nós vamos ver isso no contexto bíblico. Né? A mulher foi enganada. O homem foi nas ideias da mulher. Só que Deus, ele é soberano, um galardoador, perdoador. Quando Deus ele aparece para o homem ali no Éden, é a primeira coisa que ele pergunta: por que que tu fez isso? O que o homem fez? Foi a mulher que tu me deste. Tipo, ainda jogou a culpa pra Deus. Foi a mulher que tu me deste. Daqui a pouco, e Deus pergunta para a mulher: por que que você fez isso? Foi a serpente que me enganou. Ou seja, nem Adão e nem Eva assumiram sua responsabilidade. Né? Porque se tivesse assumido a responsabilidade, se arrependido ali do seu erro, você acha que Deus não tinha perdoado? Com certeza. Com certeza. Não. Deus O que a gente tirou serve. eles do Éden foi o quê? A falta de assumir suas responsabilidades. Esse que é um detalhe que nós precisamos olhar. E o arrependimento hoje é a chave da salvação. Sim. Porque se não se arrepender, se não pedir perdão, se não assumir os seus erros, não tem salvação. Sim, com certeza. Isso é um exemplo. E o que você está falando é justamente isso, cara. E é isso, tipo assim, eu não consigo me ver sem eles, sabe? Sim. O Du vai sair da banda, vamos supor, né? Pelo amor de Deus, quebra você. Né? Eu e o Du, a gente é engraçado, a nossa É amizade. unicarne. A gente é. É que eu tô vendo aí. Tem uns outros que você tá falando de todo mundo aí, mas o Du tá na ponta da É língua. que assim, o Du é um cara que ele acredita que não. É o Du. Ele acredita que não, mas ele me inspirou muito como o cristão que eu sou hoje e como o ser humano que eu sou hoje, né?
Tipo assim, cara, se você vê um problema, resolve. Se você está passando por uma coisa, conta comigo. Se você tem isso em mente. Então, assim, eu vejo o Du como um paizão. Não, não. É. Aí vamos fugir daquela história. Amigo não, irmão. Eu vejo ele como um segundo exemplo. É o segundo exemplo. Sabe? Eu até me emociono falar dele. Porque o Du é um cara muito forte. Muito, muito, muito. Já passou por muita coisa. E eu gosto dele na banda, eu amo ter ele na banda, por ter a experiência de estar com ele. Aí, Du, você vai ser o próximo, hein, cara? É. Você Pelo vai amor ser de o Deus. próximo a estar aqui, hein, Du? E eu Bom, quero estar atrás da câmera pra poder ver. E assim, eu vejo muito. Eu vejo muito Jesus na vida do Du. Putz, o Du já passou por altos e baixos gigantescos. De tipo assim, de ter uma vida extremamente estável. E cair pra uma vida que não tem nada e depois voltar pro lugar, sabe? E hoje viver como a gente, um dia após o outro. Sim. E eu, cara, você é louco, tipo, o amor que eu tenho pelo Du foi no ódio. É, a nossa história é muito engraçada. Porque a gente se tornou amigo nas brigas. A gente se. O Du tem um gênio muito forte. E eu também. Então a gente não batia as conversas. Só que a gente sempre foi. A gente tem uma coisa que é muito parecida um com o outro. Nós vamos entrar aqui, ó. Como tu andas, na verdade. É. Porque, independente de qualquer situação, a verdade sempre prevalecerá. Aí entra a A frase. verdade dói, mas não mata. É, aí é onde entra a frase. A coisa que mais eu e o Du tem em comum é: a gente não tem medo de perder um outro. A gente fala a verdade, mesmo que Exato. doa. O problema hoje de muitas amizades é justamente a falsidade. É, entendeu? É a Eu pseudo-amizade. tenho medo de perder o Lincoln. Eu não tenho medo de perder ele. Porque eu sei que ele é meu amigo. Entendi. Então, é a mesma coisa com o Du. Eu não tenho medo de perder ele porque eu sei que ele é meu E amigo. isso é então amizade. eu posso falar na cara dele o que tem que falar. Aham. Entendeu? Tipo, desculpa a forma de expressão, mas vou falar com uma juventude. Pô, cara, você cagou e não me falou nada. Como é que você faz Exato. uma merda e você não pede minha ajuda? Exatamente. Entendeu? É bem isso o meu relacionamento com o Du. Eu, no lugar de pastor, é quando o irmão. Eu me deixo à disposição. Meu celular não é bloqueado. Eu não desligo o celular. Madrugada. Por que que não me chamou antes de fazer essa besteira? Eu não sou melhor que ninguém, mas eu sei o Deus que eu sirvo e o que eu já vivi para poder te dar um conselho. Pois é. Por que que você fez isso? Eu falo mesmo. Por que você fez isso? Mas isso é ser pastor ou é ser amigo? Pois é. Entendeu? É isso que acontece entre as minhas amizades. E eu sou muito amigo do Gui. Puta, eu amo o Gui, o meu guitarrista. O Gui, tipo assim, é um cara que o Gui eu vi ele uma vez. E depois eu montei minha banda e o Gui não tava junto. Mas eu sempre quis ele. E eu sempre brincava, ô, você vai quando tocar com nós? Só que o Gui, ele sempre se subestimou muito. O Gui, ele era meu violão, cara. Tocava violão pra mim. É aquele cara com baita talento, sabe muito, mas fica naquela. Eu não sei se eu sou capaz. É, entendeu? Só que eu sei o que ele é capaz. Entendeu? Aí entra, como o Lincoln falou, o meu lado profissional. Eu sei todos eles são É capazes. aquilo que você é, ou seja, o líder, a visão. Você tem que extrair daquilo. E eu As tento habilidades. sugar tudo. É porque muitas vezes a pessoa acha que o chamado dela é outro e fica insistindo numa coisa que Pois não é. é. E aí, aquele que tá de fora, né? Tem um comercial de um banco aí, lembra? Lá atrás. O cara colocando uma logomarca lá e quem tá de fora falou, ô, mas pra esquerda, pra direita. Ou seja, quem tá de fora vê. Vamos ver. Quem tá de fora pode te ajudar, né? Então, muitas vezes quando nós fazemos uma, ó, você aqui. Ah, não, mas eu quero ser assim. Falei, não, mas é melhor aqui. Você sai bem aqui. Vai por mim. Não, mas eu quero aqui. E aí, depois de muito insistir, quebra a cara e fala, você tem razão. Entendeu? Foi o que aconteceu com o Gui. Ele tava no violão e ele confiou em mim. No momento que eu falei assim, cara, eu preciso de um guitarrista. Bora. Ele olhou pra um lado, olhou pro outro e fez assim, quê? Não, cara. E tal. Eu falei, não, vamos, eu te ensino. Eu juro pra você, eu ensinei ao Gui. Mas eu acho também que, imagina, ele já sabia como você tocava, né? Já, o Gui já imaginava como eu tocava. Já imaginava. Seu guitarrista, pra tocar bem que você tocava. Entendeu? Eu também ia travar aqui. Hoje eu olho pro Gui, o Gui, ele é o melhor guitarrista do mundo? Não. Gigante. Mas, cara, o Gui, ele... Na minha banda não existe ninguém santo. Não vai achando que você tá aí, tipo, vai chamar eu pra sua igreja e a gente é santo. Não. Não, peraí, calma lá.
São todos cristãos? São todos Então cristãos. são todos santos. Mas assim, eu falo tipo em relação a tipo, você não tem erro. Ah, sim. Você não Tá. tem falha. Sim. Entendeu? Que nós Porque- cristãos somos santos, quer dizer Sim, separados. Sim, Tá. mas assim, servos, putz, não, aí é alguma coisa que nós é. Sim, Entendeu? entendi. Perfeitamente. Agora assim, essa parada tipo assim, o cara é perfeito. Eu não passo essa Não. imagem de perfeição. E no dia que vocês acharem perfeito, acabou a banda. Sim, entendeu? E outra, Porque no dia essa que nós imagem de acharmos, perfeição não existe como passar. O grande problema é esse, que tem muita gente com ego muito inchado e que se acha bom. E aí é onde vem a derrota. Eu sempre uso essa frase. No dia que eu me achar bom, eu não valho mais nada. Eu não valho mais nada. Eu No recebo dia que muita eu falo galera assim assim, no meu estúdio. no dia que eu falo assim, eu posso, eu faço, o eu já me matou, cara. A gente precisa entender que o plural faz parte de uma vida cristã. O pluralismo, a comunhão é junto. Não dá pra fazer comunhão sozinho, irmão. É onde eu vejo que a gente que dá dentro da música vai nas igrejas, né? Onde a juventude se perdeu. Que é nesse achar que pode e acaba perdendo esse temor. Pois é. E aí onde é que dá o ruim? É onde que dá o ruim, entra ela mesma, eu sei, eu vou e faço, mas é onde que você fala, quando você entrou, perdeu a unção, não tem verdade. Não tem. Por mais que ela tá suando lá e nada de verdade acontece. Não rola, né? Vocês estão falando da música, mas é comum hoje, até mesmo dentro do que o Lincoln está falando aí, são jovens que não têm experiência de vida, nem no evangelho, sabe? E que muitas vezes agora ele fala, não, meu chamado é pregar. Eu sou pregador e eu vou pregar nas igrejas. Aí já lança ali no janeiro, agendas abertas. É, porque é o que dá mídia, né? Olha, da mídia. você viu o tanto que eu demorei pra lançar no meu Instagram agendas abertas. Poxa, Nossa, da banda já tinha quase um ano. E o Rick também fala pra mim, e aí, vai mudar o Instagram não? Vai mudar as coisas não? Eu falei, eu não sei nem Nossa, o por Instagram onde... do Lincoln, quando eu conheci o Lincoln, era feio, hein? Eu não sei nem por Nossa, onde... era feio. Lembra aquela parada? ele Tipo, nem no primeiro- usava quase. Não. Eu não sei nem por Ele não onde... tem Facebook, ele abriu o TikTok agora. Então, ele já começa errado por ser corintiano, mas tá tudo bem. Eu não sei... Eu não sei nem por onde começar. Aí eu falava pra ele, não sei nem por onde começar. E, meu, vai. Não, e isso aí, a gente desmascara na hora. É papo. Porque eu já falei várias vezes, mano, vem aqui no estúdio, eu vou te ensinar a mexer nas paradas, te ensinar a fazer as tuas coisas. Pergunta se foi quantas vezes foi. Ixi, Depois que ele gravou o CD, o EP, acabou, filho. O cara ficou grandão. É mesmo? É, o não, quê? Poxa vida. Vou mais não, ir na minha casa, vai. Já tem fã já, viu? Tô ligado. Já tem fã, tem gente querendo cantar a música dele. Isso. Aí. Já pediu autorização, posso cantar? Falou, pega. É da igreja, é do ministério. Tem que lançar os playbacks. É do ministério, é do ministério. Ah, é? Inclusive, fomos convidados, né, para o aniversário. Coisa linda, né? E estamos lá, chegamos do começo ao fim, tocando as duas músicas dele. Até do começo ao Não, fim. tem uma hora que a gente não aguenta mais, né? Não, nossa. Minha filhinha, Não, papai, ela só canta, tanto é o Senhor. Eu falei, tá bom, filho. É que nem a minha. Eu tenho o mais novo, que é o Kalel, que é o meu futuro baterista. O Du fala que é o meu futuro baterista. E a Chloe. A Chloe é minha mais velha. A Chloe, ela não escuta música de ninguém. Pai, põe a sua música. Entrou no carro, pai, coloca a música. Não, a sua. minha neta. É o tempo todo. Papai, música, papai. É o tempo todo. E eu também, eu gravei umas músicas, né, com inteligência artificial. E coloquei lá. Ai, é o cara que tá falando nós. Não, mas Aí, galera, eu aqui, ó. coloquei, eu coloquei lá, nada de voz, nada não. Voz da inteligência artificial. Eu coloquei. Ela toda hora, vovô. É que ouviu a música do vovô. E sabe, fica lá no ritmozinho, né? Aí vai embora, A criançada vai embora. hoje em dia é outro nível. É outro nível. outra situação. Eu sempre tive uma vontade de ser pai, né? E aí, voltando rapidinho pro testemunho lá atrás, chegou um momento em que eu, mesmo estando na igreja e tal, fui pra Perus, foi. E aí, uma vez eu cheguei na igreja e tava a banda completa. Quando eu pude entrar no louvor. Só que não tinha tecladista. Eu não tocava teclado. Eu não sei tocar teclado. Então não tem vaga pra você. Porque a igreja tinha 4, 5 bateristas. Tinha uns 9 Mas bateristas. tecladista, Mas tecladista não tinha nenhum. a pessoa gosta tanto de bateria, todo mundo quer bateria. Sei lá. Eu? Eu acho que fruto do pecado é bateria. Eu também não sei. Eu acho que, acho que lá na Eva,
Não, no negócio lá tinha um prato. Tinha um Não, pendurado. Não era Agora quando ela foi pegar o flúor, essa teoria também. Eu falo, mano, rapaz, por que todo primeiro o mundo... baterista fez algo muita coisa de errado, que não, Não, é muito, possível. muito. Acho que pior que comer o fruto. Que não é possível. Pior que desobedecer, eu acho que o baterista fez. Rapaz, Não, porque, mano, todo mundo quer ser Não, baterista. é o negócio mais desejado e quem tá lá, pelo amor. mas eu acho legal que o batera sofre. Porque ele tem que levar um instrumento maior. É. E é um monte de coisa. Não, ó, me ajuda aqui. Não, você que quis carregar. Se vira, você quer bater, dá seu jeito. Só que o Du é inteligente, né? O Du, tipo, ele tem uma bateria dele, ele fecha. Pronto. Ele sozinho pega tudo e fala. Tem nem Foi, graça. foi ligeiro, né? É, tem nem graça. Como a tecnologia ajuda, né? Entendeu? Fala do teclado. Ah, e aí eu fui pro joelho, né? Falei, pô, Deus, eu queria tocar, cara. Me ajuda aí, mano. Né? Pelo amor de ti. Pelo amor de você mesmo. Me ajuda aí. Eu queria tocar. Mas a igreja, tipo, só tem vaga pra. E aí, uma irmãzinha da igreja me para e fala assim: ah, você tinha que sair da igreja. Você tinha que ir pra outra igreja. Opa. E a anciãozona do tia do Coque, hein? Vou dizer Falou, que não. falou isso? Falou. Falei, eu vou falar que não. Tem uma igreja. É o próprio Samuel falando aqui. Tia do Coque é o próprio Samuel. É, Opa. então, entendeu? Aí ela chegou e falou assim: tem uma igreja lá no Jardim Guarani, que é Ministério de Perus. Vai pra lá. Sai daqui da igreja principal. Falei, mas é perto da minha casa. Por que Uma que eu vou congregação. por que que eu vou. Não, por que que eu vou pra tão longe, né? Sim. Não, vai pra Assembleia de Deus de Perus, lá do Jardim Guarani. Sai da casa principal. Eu falei, tá bom. No outro domingo eu não fui, eu fui pra Perus. Lá do Guarani. A igreja era isso aqui, ó. Essa sala é maior que a igreja. Olha aí. Era pequenininha. Chegando lá, só tinha o batera, o violão e o baixo. Cadê o teclado? Tava lá parado, encostado. Eita. E aí eu olhei. Aí fiz amizade com todo mundo. Ô, você que tal? Nisso meus pais mudaram pro Guarani. Olha aí. Oxê, Vamos pra lá. Então vamos ficar aqui mesmo. Os pais mudaram pro Jardim Guarani, Brasilândia. Mudamos pro Jardim Guarani, frequentei a igreja. Eu dormi. Do domingo pra segunda. No sábado me chamaram pro ensaio. Oh. Eu dormi de domingo pra segunda. Eu cheguei no sábado, sentei no teclado. E eu toquei. Domingo para segunda. Então você Faço isso. estudou. Não. Não passou? Eu não estudei nada, eu não tinha o que estudar. Eu não sabia tocar. Como é que eu vou estudar um negócio que eu não sei tocar? Deus deu. Caramba. Eu acordei e no sábado eu fui tocar. E eu tocava. Tipo, de tocar, De tocar de mesmo. andar no teclado. Você era tipo eu, não sei nada de instrumento nenhum. Eu sabia do baixo, da guitarra, Sim. da bateria. Mas teclado? Não. Que fantástico. Gente, isso é testemunho e verdade. Foi um milagre, assim. Minha mãe olhou para aquilo e fez assim: oi? Desde quando? Mas... Aí meu pai entendeu. Pra música, meu pai era o ligeiro, né? Não, vamos comprar o teclado. Aí não tinha condições. E a minha prima tinha um tecladinho miudinho. Daquele, nossa, da época da pedra, aqueles Cássio que, mano, que você tocava e já saiu o som já. Porque não tinha acessibilidade nem nada. E eu em casa. Depois disso que eu toquei na igreja, eu comecei a gostar do negócio. 2 semanas depois, eu estava com o teclado conectado no notebook, tentando fazer a gravação. Meu Deus. Isso eu tinha, acho que, 12, 13 anos. Deus, ele dá dons para quem vive na verdade para adorar. Porque ele sonda o coração. Ele sabe o desejo. Porque muitas vezes a pessoa quer o Deus que ela criou, né? Porque nós criamos deuses, né? Graças a Deus nós aprendemos Isso a aqui adorar é um. o único Deus. É. Nós aprendemos a adorar um único Deus. Só que tem pessoas ainda criando deuses. O Deus que vai te dar casa, o Deus que vai te dar o carro, É. o Deus que vai mudar seu sentimento. Eu te falar uma coisa pra você. Deus não... Eu não posso falar isso aqui. Tá?
O Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos é um Deus de verdade. Um Deus de promessa, e sua promessa é verdadeira. Estamos caminhando para o final, Rick. Eu vou entrar aqui na palavra, rapidamente para a gente concluir. E o nosso horário já está estourando. Voltando para o texto, a verdade precisa ser vivida e não apenas conhecida. Porque tem muita gente conhecendo Deus, mas não tem vivido Deus. Né? Então, João disse para Gaio, como tu andas na verdade. Ele está afirmando como tu anda na verdade. A palavra andar na Bíblia significa estilo de vida. Eu ando conforme a Bíblia ensina a andar. Eu preciso olhar para a Bíblia e entender que eu, a partir de então, que aceitei Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador, eu tenho que mudar a minha vida. Porque ser cristão não é religiosidade. É mudança de vida, é viver uma nova vida, é ter um estilo de vida diferente. Não é um evento isolado, não é só um momento espiritual, é uma forma constante de viver. Constante. E Jesus ensinou isso de maneira muito clara para nós, né? E aí, diz assim, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas observe, a verdade liberta quem permanece nela. Sim. A verdade só liberta quem permanece nela. Por isso Jesus também disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então tem muita gente falando que é discípulo de Cristo, mas tem deturpado a palavra de Deus. É a palavra dele que vale, não a palavra de Jesus. Sim. Né? É por isso que nós estamos no Voz Limite. Porque não é a minha voz, não é a voz de quem está aqui, é o que a palavra de Deus fala para a sua igreja. Igreja, quando nós falamos de igreja, não placa, mas de comunhão, de eclésia, de ajuntamento. É por isso que Deus vai falar através da sua igreja. Né? Eu costumo brincar e falar assim, Deus ele é onipresente, sim ou não? Ele está em todos os lugares, tá. Ele está em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que ele manifesta o seu poder. Sim. Porque o ambiente deve estar preparado para manifestar a glória de Deus. Se você não vive uma verdade, Deus ele não vai manifestar. E muita gente está querendo ver essa verdade e muitas vezes em meninice. Pula-pula, oba-oba, emocionalismo, aquilo que mexe com tua mente, aquilo que é um show, aquilo que é um espetáculo. Não, esse é o Deus que você criou para você. Sim. Porque o Deus ele quer uma verdade. E permitir que ele opere nesse ambiente que foi preparado para ele. Não o que eu quero que ele faça. Né? Então, o Evangelho de João 8,31, ou seja, a verdade não transforma apenas quem ouve, mas quem permanece. Sim. Tá? A fidelidade, a verdade, é demonstrada na continuidade da vida com Deus. A vida do cristão sempre produz testemunho. É exatamente aí. Olha a sua caminhada com Deus. Olha o seu testemunho. Porque só quem pode contar testemunho, contar milagre, contar o que Deus faz, é quem vive, é quem permanece. Senão nós não teríamos o que está conversando aqui. Nós estaríamos falando de nós mesmos. E não é, nós estamos falando aqui de testemunho de vida com Deus, do que ele pode fazer. Não existe acaso nem coincidência. Nós ter sido apresentados, nós termos nos conhecido, não é. É que através deste encontro, Deus está fazendo o quê? Levantando vidas para alcançar vidas. Isso é testemunho do que Deus está fazendo. Né? João disse assim, que irmãos chegaram trazendo testemunho de vida do Gaio. Não foi ele que viu, foi pessoas que falaram de Gaio para João. Assim como tem pessoas que vão falar, olha lá o Rick, a humildade do Rick, a simplicidade. É como nós estávamos conversando ali, todo mundo acha que você é rico, né? Chegou o cara, nem precisa disso, não precisa daquilo, porque o cara tem. É o riquinho rico. É o riquinho rico. Não. Mas assim, quem vê o resultado não conhece, nunca viu o processo. Pois é. É ou não é? Mas enfim, isso nos ensina algo profundo, viu, Rick? A vida de um cristão sempre fala.
A vida de um cristão sempre fala. A sua atitude, seu modo de viver sempre vai falar. Jesus se preocupou como ele andava. E a pergunta é, como é que você tem andado e qual é o testemunho de cristão que você tem dado? Mesmo quando ele não está pegando, né? Mesmo quando ele não está pregando, Jesus disse assim, assim resplandeça a vossa luz. Luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. As pessoas veem a fidelidade, a verdade, não precisa de propaganda. Você é a propaganda. As suas atitudes é a propaganda. Ela se torna visível. O jeito que nós nos comportamos é o testemunho de Jesus. Sim. Essa é a verdade. Bom, pessoal, daríamos para nós conversar pelo menos mais umas 3 horas. Ô, Não, O tempo avança, vai precisar mas de eu vou outro, deixar- porque tem muita história É, ainda. precisa Tem de muito- outro. é exatamente isso. Viu que o negócio ficou incompleto. Mas o Rick vai estar voltando aqui para nós darmos continuidade. E assim, sempre aquele tema que Deus nos dá. Eu não trago um tema aleatório. Ah, porque eu quero que seja isso. Não. Eu oro a Deus. Eu sei, eu não conhecia o testemunho do Rick. Mas o Link falou assim: o Rick tem um grande testemunho. Tá? Mas eu não me apeguei a isso. Eu fui orar a Deus e Deus me deu essa palavra poderosa, que inclusive é uma pregação. E quando Deus permitir, eu vou pregar. Então, nós precisamos entender que é preciso continuar falando do que Deus fez na nossa vida, né? Aí agora tem um Du para vir aqui, né, Du? Na próxima que eu vim, nós Lá trazemos. trazer o Du, Nós para trazemos nós o Du. conversarmos, tá certo? E você dá continuidade, falar desse grande amor de Deus, o que Deus fez na tua vida e mostrar justamente aqui a sua simplicidade de fato. Quem é você, o camarada que não só canta, mas é um verdadeiro adorador com as suas atitudes. Amém. É um testemunho de vida muito maravilhoso. Amém? Nosso tempo está encerrando. Lincoln, eu vou passar para você e deixar depois o Rick fazer as considerações É. finais. Eu vou encerrar de uma forma falando sobre verdade, até alertar o povo que existe a verdade subjetiva e a verdade objetiva, né? A verdade subjetiva é que são sentimentos e experiências nossas, que hoje é onde a pessoa fala, "E cada um tem a sua verdade." Não. Existe a verdade subjetiva, que essa sim, cada um tem a sua por experiências e sentimentos e o que passou. Mas existe a verdade objetiva, que não importa nessa terra, aonde você estiver, vou dar um exemplo de uma verdade objetiva, que a água, quando chega em ponto de ebulição, ela vai evaporar. Não importa onde você estiver. O fogo, aonde você estiver, ele vai queimar. Então, essa verdade é objetiva. Não importa aonde você está, ela não muda. E existe essa verdade objetiva que é Cristo. Ela não muda, ele não muda. Essa verdade é objetiva. Ela não é subjetiva. O que ele determinou para nós não é subjetivo, é objetivo. É um propósito, não muda, é real. Não importa aonde a gente estiver. É como o testemunho falou, lá em Alagoas, é o mesmo Deus. Aqui em São Paulo, é o mesmo Deus. Em outro país, é o mesmo Deus. Igreja Batista, lá nos Estados Unidos, é o mesmo Deus. É uma verdade objetiva. Uma verdade que ela não se altera. Então, que a gente venha viver essa verdade por completo. Não viver uma meia-verdade. O que me chamou a atenção aqui também no Rick, que Deus derrama o dom. Derramando o dom no teclado, ele não senta e se acomoda no que Deus derramou. Ele foi estudar, foi gravar, levantou o computador, ele não parou e não para de estudar até hoje. Até hoje. Porque ele entendeu uma verdade completa, ele não vive uma meia-verdade. Então, eu só tenho que agradecer hoje, foi gratificante já pela manhã a gente ouvir um testemunho desse, o que Deus pode fazer, e é isso. Rick, de maneira rápida, para não gastar, porque a gente vai te usar depois. Amém. Né? Faça suas considerações finais. Amém. Eu sou muito grato a Deus por esse convite, né? Pelos amigos que Deus tem me dado, pela minha banda, por tudo mais. Pensei muito nesse tema, sabe? Que a vida da gente, o cristão, né? A gente passa... Não idealiza uma imagem de um cara sem erros, uma pessoa sem defeitos. Jesus te ama do jeito que você é,
com defeitos, com seus erros, porque você é assim. E eu falo isso, tipo, com a minha própria verdade, porque eu vejo que Deus me ama do jeito que eu sou. Né? Tem muitas pessoas que me olham torto e tudo mais, mas foram escolhas que eu fiz na minha vida. E é isso. Eu não tenho muito o que falar, eu quero esperar para a segunda vez que vier aqui. Oh, amém, amém. Eu quero te agradecer, Henrique. Que Deus abençoe ricamente Amém. a tua vida. Que Deus alcance a tua casa, teus projetos. Amém. Que abraça a tua família agora, onde ele está, sua esposa, seus filhos. Que o grande amor de Deus contemple a tua vida num todo. Amém. Tá? Quero agradecer o Lincoln, mais uma vez aqui conosco. Que Deus te abençoe. Antes de encerrar, sexta-feira a gente tá junto aí. É, Lá na sexta-feira Imid. tem agenda na Imid. Sexta-feira. É isso aí. Sexta-feira a gente tá junto, o Rick vai estar lá. Então, você que tem a oportunidade, ele vai adorar junto com a gente lá. Vai ouvir a música Renovado também, que eu acabei de lançar também. Olha aí. E nós estamos numa grande cruzada. Começamos domingo após o culto, pelo menos para mim, uma grande cruzada. Nós temos 9 dias de cruzada. Ontem nós fomos para o monte, faz parte dessa cruzada. Hoje nós estamos gravando aqui, porque faz também parte dessa cruzada. Quarta-feira nós temos culto, é o primeiro culto desta cruzada, que vai vir o pregador Ellison, vai estar conosco. E na sexta-feira é um grande culto que também faz parte, está dentro dessa cruzada, que é o Admon Live, como eu disse aqui no último podcast, que estará conosco Erison Pingo pregando a palavra, assim como o cantor Rick Bonfim. Eu não vou lembrar o nome de todos agora, né? Mas você se prepare e esteja conosco nestes dias. Continuamos buscando a Deus, continuamos buscando resposta de Deus sobre as nossas vidas. E é assim que nós continuamos a nossa jornada de fé em Jesus, crendo e dando testemunho de quem Ele é sobre as nossas vidas. Amém? Então hoje encerramos mais um Voz e Mid. Que Deus te abençoe, abençoe tu, a tua casa e teus negócios. Fique com Deus.